Agora são 8h17, estamos aqui de volta com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV, para falarmos sobre agronegócio. E nós temos um convidado do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas. Muito bom dia, professor. Obrigada por conversar conosco aqui, hoje ao vivo na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Obrigado, é um prazer falar com vocês. Olha, a gente gosta muito de falar... Sabe, existe um mito, viu, professor, de que jornalista só gosta de notícia ruim, que gosta de drama. É mentira, a gente está aqui para relatar os fatos. Então, ficamos felizes também quando um setor nos traz boas notícias. E esse é o caso do agronegócio, que garantiu aquele PIB bom, surpreendente do primeiro trimestre. E olha, com expectativa, por exemplo, da CNA, de que haja um crescimento do PIB agrícola nesse ano na casa dos 10%, bem acima do restante da economia brasileira. Então, para a gente começar a conversa, professor, queria perguntar para o senhor, acho que o mais básico dos básicos. Qual é o segredo? O que o agro tem que outros setores hoje não conseguem entregar? Olha, o segredo é um casamento único entre crédito, tecnologia e gente capacitada para utilizar esses recursos e convertê-los em resultado. E não se faz isso do dia para a noite. Isso é o resultado, na verdade, de décadas de amadurecimento, de capacitação, de transformação. Eu costumo dizer que o agro, na verdade, é um setor mutante. A gente se olha no resultado final, a gente identifica uma ou outra commodity e pensa, o agro é soja, o agro é milho, o agro é carne. Mas, na verdade, é um equilíbrio fino, raro, que é adaptado e melhorado ano após ano para continuamente aprender a usar os recursos de forma mais eficaz, aumentando a produtividade e o produto. É um setor que é uma grande escola, e que deveria, inclusive por isso, ser também um exemplo para outros setores da economia brasileira de como mobilizar esses recursos e convertê-los em resultado a serviço do Brasil. Agora, professor, muito bom dia, bem-vindo ao programa. A gente sabe, assim, as pessoas podem não comprar carro, podem não comprar até roupa, podem não comprar uma série de coisas, mas tem uma coisa que não pode deixar de comprar, que é comida, né? Então, o agro também tem isso, tem uma demanda no mundo inteiro que favorece muito, que acaba dando consequência a tudo isso o que o senhor falou a respeito da excelência do agro brasileiro. Mas, apesar disso, e de tantos êxitos, né, o agro continua sendo alvo aqui no nosso próprio país, né, de declarações de sabotagem mesmo do trabalho do agro. A gente tem visto autoridades brasileiras indo para o exterior, foi o caso do presidente da Apex, meu Deus do céu, que loucura, né? Que é da Agência de Promoção às Exportações. O cara chega na China falando mal do agro brasileiro. E eu queria saber exatamente isso do senhor, como especialista no assunto e conhecedor profundo do trabalho do agronegócio no Brasil. Qual o sentimento que resta? Assim? Você acha que esse tipo de atitude de hostilidade do atual governo, por exemplo, de muitos políticos, muita gente até por ignorância, né, que acaba se colocando no caminho do agro, isso de alguma maneira afeta o desempenho desse segmento, desse setor da economia? Olha, eu acho que o risco é de que de fato tenha um impacto, porque afinal de contas, uma das virtudes do agro é que ele é integrado à cadeia de suprimentos globais. Então, como você mesmo mencionou, a gente tem essa particularidade de crescer à medida que cresce a demanda internacional por alimentos, que é fruto do crescimento populacional e também da qualidade nutricional de um conjunto de pessoas que, especialmente na Ásia, saem da pobreza, entram na classe média e querem consumir mais proteína, e entre outros produtos mais qualificados que o Brasil, dadas as suas condições ímpares de solo, de clima, de gente, de produção, de história, de capacidade, consegue atender. Então é evidente que num cenário como esse diálogo internacional, que já é mediado por uma série de sensibilidades, inclusive por questões ambientais, muito mal compreendidas, diga-se de passagem, acaba tendo um impacto, uma influência na hora do produtor, na hora do comprador tomar a sua decisão e na maneira, não é, em que esse setor se encaixa e colabora para atender essa demanda internacional. Eu prefiro interpretar esse episódio da Apex na China como um grande mal-entendido. O diretor-presidente da Apex se desculpou, mas, verdade seja dita, é um tipo de falha que revela um sentimento.
e revela um modo de pensar, que, a meu ver, ainda é muito identificado com uma visão do passado, antiga, né, em que existiam os produtores no campo como se fossem senhores feudais, distantes da tecnologia, completamente apartados do mundo. E, na verdade, é um setor completamente diferente, altamente moderno, produtivo, empreendedor, com a capacidade ímpar, que deveria ser modelo e exemplo para todos dentro do Brasil. De fato, professor Sônia Blota, aqui um prazer recebê-lo aqui no Jornal Gente. O agronegócio brasileiro é uma potência, né? Isso é reconhecido no mundo inteiro. E eu estou vendo aqui uns dados, né? Continua crescendo, último trimestre 21%. Olha que dado extraordinário. O que a gente assiste também é uma mudança aí do eixo econômico das grandes cidades para o interior. O Brasil está se transformando, professor? Está se transformando, Sônia. É um prazer falar com você, te rever. E é muito impressionante observar lá no interior do Brasil esse tipo de mudança. Na verdade, nós sabemos que no Brasil, a nossa, digamos assim, classe média ilustrada, ela costuma observar mais de perto o que acontece fora. Mas vale a pena tomar um tempinho, fazer uma visita ali no interior do Mato Grosso, no interior de Goiás, não é? No norte do Tocantins, no oeste da Bahia, só para citar alguns exemplos, e ver as condições de vida das pessoas nesses polos altamente empreendedores do agronegócio. O que a gente tem percebido ali é um verdadeiro surgimento de uma nova classe média empreendedora, vocacionada para crescimento, que trabalha com uma capacidade de organização, de colaboração ímpares, que olha para si mesmo como caminho para o futuro, que traz o centro de gravidade da sua vida para dentro de si. E isso é impressionante, é algo raro, que não se vê muitas vezes em países algum e que a gente já enxerga acontecendo com grande frequência em várias partes do Brasil. Eu, há pouco, tive notícias de Ariquemes, que fica em Rondônia. E outro exemplo marcante de uma cidade que, através da produção de alimentos, consegue transformar em um período de tempo relativamente curto, em um período de uma década, toda a realidade local. E que vai se tornando um polo, não é? Central de atração de novos investimentos, de inovação e cada vez mais de industrialização no campo. Professor Daniel Vargas está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Ele é coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, a gente falou hoje já aqui no jornal sobre reforma tributária, não é? Que começa a ser debatida no Congresso Nacional. Nesse primeiro momento, mais focada no consumo, mas há a possibilidade de que ela seja mais abrangente também. Aliás, o governo Lula tem deixado claro que quer gastar mais. Para gastar mais, tem que arrecadar mais e vai ter que rever, na proposta do governo, isenções, benefícios tributários, para não ter até o desgaste de criar um imposto ou aumentar uma alíquota. Qual que é o grau hoje de preocupação do setor do agronegócio com esse assunto? Olha, eu vejo o setor bastante preocupado. Na verdade, não apenas o setor, não é? Mas um conjunto de setores ou de áreas do Brasil que devem ser diretamente impactadas por essa reforma. E o setor é um desses, né, que de alguma maneira está ali no centro das discussões e que pode ter um encarecimento do seu processo produtivo, gerando como efeito uma inflação de alimentos, que é algo que ninguém deseja no Brasil nesse momento. Isso mostra a dificuldade que é fazer uma reforma tributária, especialmente abrangendo áreas grandes da economia, simplificando radicalmente tributos, na realidade brasileira hoje. Eu devo dizer que, assim, a meu ver, o que nós temos no Brasil é um verdadeiro Frankenstein tributário. Eu devo dizer que a minha área de formação original é direito, eu tenho conhecimento na área tributária, tenho conhecimento em como funciona o sistema em outros países e talvez não seja culpa de ninguém, mas o que nós construímos no Brasil foi uma rede emaranhada, complexa, que acaba tomando uma boa parte dessa capacidade de produção e geração de renda no Brasil, com pagamento desse custo de transação tributária, apenas para preencher informações, para prestar contas ao país. Isso precisa ser resolvido. Agora, a maneira de encaminhar essa solução precisa ser pensada com muito cuidado, porque nunca podemos nos esquecer que algo que está ruim pode ficar pior. E esse cuidado, eu acho que é algo que deveria estar no centro da preocupação das lideranças brasileiras, para que essa reforma não gere um encarecimento no alimento que, em última análise, vai prejudicar o consumidor do país.
Professor, o senhor estava mencionando aí, sugerindo que todos visitássemos, cada um de nós aproveitasse a oportunidade de eventualmente visitar esses locais, essas cidades, os municípios, as regiões onde se concentra o agronegócio no Brasil, né? Só para lembrar que estados como Mato Grosso do Sul, por exemplo, vivem em situação de pleno emprego, não é de hoje. Quer dizer, os maiores produtores do agronegócio vivem em situação de pleno emprego. Sabe quando o desemprego no Brasil, minha gente, estava lá nos 14%? Pois bem, mesmo nessas ocasiões, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, vários estados brasileiros que têm uma presença forte do agronegócio, simplesmente viviam uma situação de pleno emprego muito próxima disso, né, do pleno emprego. Eu queria que o senhor, como pesquisador, conhecedor profundo desse tema, falasse sobre duas acusações de que o agronegócio é alvo, acusações mentirosas, né? A primeira de que o agronegócio cresce na medida em que avança sobre a floresta. E me parece que já há muito tempo que o agronegócio, em razão até da tecnologia e etc., não precisa plantar ou ocupar um metro a mais de terra no Brasil, né? Já há muito tempo. E depois a questão da floresta, né? O agronegócio europeu, que é concorrente do brasileiro, está lá conseguindo impor regras e leis que punem produtos que tenham sido originados de regiões de floresta e etc. e tal, porque eles acreditaram na mentira, inclusive de brasileiros, né, de ambientalistas, gente que virou ministra do meio ambiente, que chegam lá fora e ficam contando lorotas sobre o Brasil. Eles acreditam, claro, se os brasileiros dizem isso, por que que eles vão dizer que não, né? E aproveitam isso para exatamente tentar prejudicar o agronegócio brasileiro. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esses mitos que prevalecem em razão muito do discurso de ambientalistas, de ativistas, até ignorantes ou de má fé, aqui no nosso país. Eu acho que o ambientalismo que vige no mundo hoje é um ambientalismo temperado, que foi criado à imagem e semelhança das condições de clima e de produção, em particular da Europa. E tem uma razão para isso. Essa agenda de governança ambiental, ela cresceu ao longo dos últimos 20 anos, mobilizada pelos chamados países do anexo 1 do Protocolo de Quioto, que lá em 97 dizia que eram eles, os países ricos, que deveriam encaminhar a sua transição climática de forma prioritária. Eles causaram um problema, eles resolvam o problema. E, para isso, eles inventaram uma infraestrutura, não é? De regras, de ciência, de metodologias, de métricas, segundo as quais eles qualificam a realidade e dizem quem é sustentável e quem não é. E fizeram isso, obviamente, olhando para o seu umbigo, para a realidade da sua produção, da maneira como eles usam a terra. E quando nós pegamos esses referenciais e globalizamos, que é algo que aconteceu sobretudo a partir de Paris, em 2015, quando o resto do mundo entra na agenda ambiental, mas sobretudo a partir de Glasgow, em 2021, quando essa agenda ambiental deixa de ser apenas um compromisso jurídico e moral e passa a ser um elemento econômico da competição entre os países, com o chamado mercado de carbono. A partir daí, quando essas métricas aterrissam no chão da realidade de país como o Brasil, a gente começa a ver as distorções absurdas que acontecem. E é muito interessante olhar uma a uma para a gente ver como essa tensão precisa ser compreendida e enfrentada. E eu vou citar aqui 2 exemplos rápidos. Nós tomamos aqui, por exemplo, vamos tomar aqui a produção de cana-de-açúcar ou de soja, fontes de biodiesel. No mercado internacional, quando as empresas vão negociar a venda desse produto, eles olham como uma referência para dizer que produto é limpo e que produto não é, uma métrica que é, nos Estados Unidos, chamada de GETAP. E a ideia é a seguinte: se esse produto for feito em uma área que anteriormente era florestada, ele não deve ser consumido ou comprado. Então, se houver substituição do uso da terra, eu não posso vendê-lo. Só que como eles fazem isso? Eles fazem isso olhando para a sua realidade em que toda a terra já é ocupada, toda a área já é produzida, não tem área disponível. E o próprio ganho de produtividade é muito reduzido. Né? Eles são, por exemplo, um território em que todo o território já foi destinado. Compara com o Brasil. Para cada área plantada, nós temos pelo menos o dobro, talvez o triplo, de áreas ainda degradadas que poderiam ser aproveitadas. Para responder a tua pergunta, nos últimos 20 anos, a produtividade do agro brasileiro multiplicou por 400%. Que país do mundo faz isso? Nenhum. Então, na realidade brasileira, esse critério de cerceamento não vale. Não é verdade que, quando nós plantamos cana em São Paulo, nós estamos gerando desmatamento na Amazônia.
que é algo que eles pensam e que é completamente maluco. Né? Vou citar um segundo exemplo, para utilizar agora o caso da pecuária, da produção de carnes. Né? O metano, que é esse gás altamente poluente, está no centro das atenções internacionais. E quando eles olham para a produção brasileira, é muito comum dizer que a pecuária brasileira contribui com o problema do clima porque emite metano. Mas é importante entender que essa métrica foi feita para o setor de petróleo, que tem uma realidade distinta. O boi é um filtro que recicla o CO2 que estava na atmosfera, é absorvido pela fotossíntese da planta, alimentado pelo boi, que vai eliminar o metano, que daí a 10 anos volta a ser a mesma molécula de CO2 que estava na atmosfera antes. O boi não inventa CO2, o boi recicla CO2. Portanto, é errado olhar para o boi e dizer que o boi está sendo o grande responsável pelo aquecimento global. E essas contradições, é que eu termino, elas se multiplicam por diversos setores, em cada vez mais apresentados por organizações não governamentais, nem sempre de boa fé. Algumas são qualificadas, muitas não são. E isso cria um efeito muito nocivo para a produção e para a participação de países como o Brasil nesse cenário internacional. Professor, é muito interessante o que o senhor está dizendo, porque as notícias que chegam muitas vezes fazem parte aí desse lobby internacional, são as notícias assim que eles põem do Brasil aqui na Europa, por isso que o senhor explicou com clareza aí esse problema do lobby. Agora, aproveitando aqui a presença do senhor, a gente está vendo aí, acompanhando a votação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. Dependendo do resultado da votação, né, não só o agro seria afetado, mas também outros setores da economia. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Bom, a ideia básica é, em 1988, o Brasil celebrou um pacto. De um lado, esse era um pacto produtivo. Nós queremos condições rigorosas, transparentes, para os investidores poderem colocar o seu dinheiro e apostar no futuro. De outro lado, também foi um pacto social e um pacto ambiental. Nós queremos aqui regras claras para que as populações indígenas possam ter o seu território reconhecido, para que as populações mais pobres possam ter condições de acesso e de prosperidade. Esse equilíbrio, celebrado em 88, está sendo reaberto e rediscutido agora. E na base dessa discussão está o questionamento sobre se o limite para o reconhecimento de terras indígenas demarcadas no Brasil será 1988 ou se áreas ocupadas após essa data podem também ser reconhecidas como território indígena, portanto, ser objeto de uma nova demarcação. Quais são os problemas dessa percepção, a meu ver, Sônia? O primeiro deles, e o mais evidente, é que a gente cria um ambiente de enorme incerteza que, sem dúvida, vai impactar o agro, mas que pode impactar cidades, setores industriais, serviços, várias áreas da economia moderna brasileira que confiaram no Pacto de 1988 e que, de repente, vão ter as cartas reembaralhadas sem uma clareza de como isso pode se resolver. É como se qualquer investimento realizado no Brasil, em qualquer momento, possa ser desfeito se, em alguma contingência, em alguma circunstância, se decidir ou se concluir que aquela área deve ser demarcada como uma terra indígena. O segundo problema é que nós precisamos entender que os indígenas, embora sejam a parte mais expressiva da identidade nacional e que merecem todo o reconhecimento e proteção, hoje já contam com uma área enorme de terras que lhes permitem ali viver, porém convivem com a miséria, com a pobreza, com o abandono, afundados no alcoolismo, no suicídio, no analfabetismo, na ausência de oportunidade. E a solução desse problema, no mundo contemporâneo, dificilmente virá apenas com mais extensão de terras. Nós temos hoje em terras demarcadas, por exemplo, no estado do Mato Grosso, pelo menos o dobro de área produzida por lavoura, que é o que está na base de toda essa riqueza que nós estamos percebendo ali. E, portanto, se a gente quer, como eu acho que nós deveríamos, criar condições para esse desenvolvimento humano dos nossos concidadãos indígenas, o caminho para isso, a meu ver, não é apenas de recriar um certo imaginário, não é, de um indígena russoniano do século XVII que vai viver em comunhão com a floresta, mas sem acesso a qualquer oportunidade. Ao contrário, é abrir as portas, em particular, para aqueles grupos indígenas em graus avançados de socialização, que não são poucos, para que eles também tenham condições de saúde, de educação e, a partir daí, de criar as condições de segurança e de controle para o desenvolvimento e proteção da sua própria cultura. A cultura não vai ser preservada como um artigo de museu. Ela vai ser preservada como um elemento vibrante, competitivo, fértil, e que é a partir daí, desse crescimento e desenvolvimento,
projetada para fora, ganhando autonomia e força para assim crescer. Olha, eu queria agradecer ao professor Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, falando conosco hoje ao vivo aqui no Jornal Gente. Aliás, o professor Daniel esteve conosco também no Fórum da Rádio Bandeirantes, que falou sobre economia, comemorando os 86 anos da Rádio Bandeirantes em maio, e hoje volta conversando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e com os assinantes do canal Band News TV. Professor, foi um prazer. Muito obrigada, hein? Já fica o convite aqui para um retorno numa próxima oportunidade. Prazer é meu, sempre um prazer conversar com vocês, revê-los. Até breve. Muito obrigada. Até mais, professor. Até mais. Olha, você está conosco.